Como vimos na aula anterior, para fazer a classificação da estrutura, a gente tem que aplicar as imperfeições geométricas iniciais. Mas você sabe o que elas são, o que ocasionam para a nossa estrutura e qual a importância para a classificação? A gente vai ver tudo isso nessa aula. Fora isso, você sabe se seu software de cálculo estrutural é realmente BIM? O Singeni é um dos poucos softwares mundiais realmente homologados como BIM pela BuildSmart. A BuildSmart é o órgão internacional que diz se o software é BIM ou não é BIM, ou seja, se o software é capaz de ler e escrever os arquivos IFC do BIM de forma correta. Fora isso, a CIA está na vanguarda do OpenBIM para cálculo estrutural, sempre trazendo novas tecnologias e novos padrões. Então, se você quer experimentar o real BIM para cálculo estrutural, venha para a nossa comunidade. Vamos para a aula. Então, primeiramente, vamos entender o que são as imperfeições geométricas iniciais. Se a gente tem o nosso pórtico, então está aqui o nosso pórtico, e a gente comparar dois nós, por exemplo, desse pilar aqui, então esse nó inferior com o nó superior, quando a gente faz a modelagem em elementos finitos, basicamente esses nós aqui estarão alinhados. Mas segundo a norma, nosso modelo real, nosso modelo que vai ser construído, vai estar lá na obra, esses nós nunca vão estar 100% alinhados. Eles vão sempre ter alguma imperfeição. E é exatamente isso que a imperfeição geométrica inicial impõe ao seu modelo. Ele está falando, a norma está falando que o seu nó estará um pouquinho para um lado ou um pouquinho para o outro. E assim o nosso elemento ele vai estar com um pequeno deslocamento lateral. Então a gente vai ter nosso elemento mais ou menos assim. Então vejam que quando eu aplicar o nosso carregamento, a gente vai ter um efeito parecido com aquele efeito do P-delta. A gente vai ter um pequeno deslocamento aqui, lateral, que vai gerar momentos ou esforços adicionais na nossa estrutura. Então vejam que basicamente nesse caso as imperfeições geométricas iniciais estão dizendo que nossos elementos nunca estão 100% no prumo e esse desaprumo que existe nos elementos vão gerar esforços adicionais na nossa estrutura. E agora vamos entender por que a gente vai aplicar isso só nas combinações sem vento. Porque quando eu tenho vento, então eu vou ter uma carga aqui horizontal. E no cálculo da segunda ordem, como eu tenho essa carga horizontal aqui, quer dizer que meus nós vão se deslocar lateralmente. E como eles vão deslocar lateralmente, eu vou ter, de qualquer forma, no cálculo de segunda ordem, né? Eu vou ter os meus esforços adicionais. Então, no caso do cálculo nas combinações de vento, eu vou ter esse deslocamento lateral e eu já vou ter, então, a minha estrutura com a possibilidade de ter esses esforços adicionais de segunda ordem. Quando eu não tenho vento, quer dizer, a minha estrutura, se eu deixar meu modelo do jeito natural dele, né, eu não vou ter nenhum esforço de segunda ordem, porque basicamente todas as cargas vão bater aqui e vão direto lá para a fundação. Por isso que nas combinações onde eu não tenho vento, quer dizer, nas combinações onde eu não tenho esse deslocamento horizontal causado pelo vento, eu tenho que aplicar as imperfeições geométricas iniciais, porque assim eu gero esse pequeno deslocamento lateral que vai aumentar meus esforços. Então, eu vou acabar tendo o aumento dos esforços pelo vento ou então pela aplicação das imperfeições geométricas iniciais. Vamos entender um pouco melhor o que a norma fala sobre as imperfeições geométricas iniciais e como que a gente tem que aplicar isso no nosso modelo. Então, olhando o que diz a NBR 8800 sobre as imperfeições geométricas iniciais, item 4971, você vai ter duas maneiras de fazer as imperfeições geométricas iniciais. Ou faz a altura do pavimento dividido por 333, e isso vai ser um deslocamento horizontal que você vai ter na sua estrutura, ou você usa as forças nocionais, que são forças horizontais equivalentes com 0,3% do valor das cargas gravitacionais aplicadas nos pilares.
Então, para explicar isso melhor, vamos para a aplicação de um exercício de Barros 2010. Então, essas são imagens tiradas do exercício do trabalho de Barros 2010. A gente tem aqui, então, um pórtico plano. Em cada pavimento a gente tem alguns carregamentos. E aí você tem aqui todo o cálculo das forças nocionais. Só cuidado que os valores das cargas estão em quilonewtons e as forças nocionais estão em newtons. Aqui, a observação para vocês ficarem atentos. Então, aqui é a aplicação via forças nocionais. Ou você pode também aplicar através do deslocamento relativo. Então, o nível aqui, a altura desse pavimento é 400, dividido por 373, 1.2. Você vai aplicar esse 1.2 como um deslocamento lateral. Depois você pode pegar aqui o próximo pavimento, 1.35, deslocamento lateral. Depois 300 sobre 300 dividido por 333, igual a 0.9, outro deslocamento lateral. Depois 0.75. E aqui, somando os deslocamentos, temos os valores totais de deslocamento de cada nó. Mas vamos ver esse exercício aplicado dentro do SimEngineer. Então aqui a gente tem dois pórticos. Qual é a diferença entre eles? Esse pórtico aqui, quando eu clico nesse nó e nesse nó aqui de cima, vocês vão perceber que a gente vai estar exatamente na mesma coordenada X. Aqui é a mesma coisa, então marco esse nó aqui também, coordenada X igual a 5. Já essa outra estrutura, eu apliquei aquele deslocamento do exercício em cada nó. Então aqui a gente tem o deslocamento de 1.2, depois o deslocamento total de 2.55, depois o deslocamento total aqui em cima de 3.45 e assim vai até o último nó. Então quer dizer, esse nó não está mais alinhado com o nó de baixo. Então vamos ver o que ocorre quando a gente tem os carregamentos, uma estrutura toda aprumada e outra onde tem esses deslocamentos laterais. O carregamento aplicado é o carregamento do exercício, né, da imagem do exercício lá do PowerPoint. Então vamos ver os resultados. Então se a gente olhar aqui, por exemplo, as forças internas e comparar os resultados de M e Y para as duas situações, vou mandar atualizar, mas antes deixa eu marcar aqui como tudo, e agora sim atualizar. Vocês vão ver que, como eu desloquei a nossa estrutura nesse sentido aqui, né? Então a gente está deslocando nossos nós nesse sentido aqui, o mesmo sentido lá do exercício, né? Vocês vão perceber que a gente vai ter um maior esforço ocorrendo na nossa estrutura por causa desse deslocamento. Aqui, ó, 48, 50, 45, 47, 36... 36,99. Aqui no sentido oposto ao deslocamento você vai ter uma certa redução do esforço, mas você percebe que existe um maior esforço devido ao deslocamento lateral da estrutura. Claro que na estrutura real você vai aplicar, no seu modelo você vai aplicar em um sentido e vai aplicar no outro sentido também, para você ter a majoração dos esforços nos dois sentidos. Bom, aqui eu fiz deslocando manualmente esses nós no espaço, né? Eu simplesmente peguei esse nó aqui e e desloquei aqui para o lado. Mas vamos ver outras maneiras de fazer isso, que é, primeiro, as forças nocionais, né? Vou tirar aqui o nosso resultado. Então, eu vou focar agora só nesse pórtico, porque a gente não vai mais... eu não vou utilizar esse método aqui, que seria um método mais trabalhoso, ficar deslocando o nó do nosso modelo para um lado e para o outro, a cada combinação, realmente é inviável. Então, vamos focar aqui no nosso modelo que está modelado tudo certinho, tudo aprumado, e vamos ver como é que a gente pode lidar com as forças nocionais e também aplicando o nosso desaprumo da nossa estrutura diretamente aqui no SimEngineer. Então, vamos focar nesse pórtico. Então, aqui nos carregamentos também apliquei aqui as forças nocionais, ó. Você tem aqui forças nocionais aplicadas. E nós temos uma combinação que une tanto as forças gravitacionais com as nocionais. Então, se a gente olhar o resultado para essa combinação de esforços, né? Então, forças internas, combinação 2, atualizar, vocês vão ver que a gente obtém praticamente os mesmos valores de quando a gente deslocou, né, no outro modelo que estava aqui do lado, quando a gente deslocou a estrutura para o lado. Mas aqui nas forças nocionais, você tem que calcular isso, aplicar no modelo. No SIA existe uma maneira mais inteligente de aplicar as imperfeições geométricas iniciais. Então,
a gente vai fazer o quê? Aqui nas combinações não lineares, nós temos como indicar uma inclinação simples. Como ativar isso nas combinações não lineares eu vou mostrar mais à frente em nosso modelo. E aqui a gente vai aplicar o valor, no caso do CIA é o valor por metro. Então eu botei aqui no caso 1000, né, 1 metro dividido por 333 vai dar basicamente 3 milímetros. Então foi exatamente isso que eu apliquei aqui no Singini. Então inclinação simples 3 milímetros na direção X positiva. Então eu estou deslocando no sentido X global, né, aqui o X global, 3 milímetros a cada metro nesse sentido aqui, né, do X positivo. Então, fazendo o cálculo não linear, com a aplicação dessa imperfeição geométrica inicial, a gente vai obter basicamente os mesmos resultados das forças nocionais. Então, eu vou vir aqui em forças internas e agora combinações não lineares, combinação não linear 1. Perceba que na combinação não linear 1, só para frisar para vocês, eu tenho basicamente só o carregamento vertical, né, o carregamento gravitacional e a aplicação da inclinação simples ou na nossa imperfeição geométrica inicial. Então vamos lá para o resultado. Momentos, forças internas, MY, combinações não lineares em C1. Vou pedir para atualizar. E aí a gente obtém basicamente também os mesmos resultados de quando a gente aplicou as forças nocionais. Só que aqui já é um cálculo não linear, onde internamente o CIA gera esse desaprumo para a gente. Então vejam que é muito mais fácil você simplesmente aplicar as inclinações simples ou aplicar através das combinações não lineares esse desaprumo. E é isso que a gente vai fazer no nosso modelo nesse momento. Isso ficará para a próxima aula. Se você está gostando, deixa seu like. Se você tem alguma dúvida, deixa no comentário. Ou se você quer que a gente aborde outro tema de estudo, também deixa aí no comentário. E até lá!